Glória a Deus. Vem cá, Samuel. Bora pelo pastor Jesus. Senhor a todos. Amém. Pode sentar. Hoje é um dia, para o mundo ser um dia especial, né? O Dia das Mães. Mas para nós o dia especial é o dia da ceia. Esse é o dia mais especial para nós. Amém. Amém. Deixa eu dizer uma coisa. A cada dia eu me pego pensando como esse livro é maravilhoso, né? Como esse livro é maravilhoso. Nós podemos ler a Bíblia inteira. Podemos ler ela inteira, de Gênesis e Apocalipse, mas todas as vezes que nós pegamos a Bíblia, vamos folhear, Deus tem sempre uma revelação nova, uma mensagem nova para as nossas vidas. E isso é muito bom, muito bom. Quando Deus me chamou para trazer uma palavra de ensino, eu já disse aqui outras vezes, e eu até me surpreendi desse chamado, porque eu não tinha e não tenho ainda grande conhecimento da palavra. A palavra nós vamos conhecendo ela no nosso dia a dia, a gente vai lendo, vai nos aperfeiçoando, Deus vai falando conosco. Então a cada dia nós estamos aprendendo coisas novas. A cada dia Deus está revelando, está nos trazendo aquilo que nós temos que fazer para o nosso dia a dia. E isso é muito bom. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque essa semana, quando Deus me trouxe a mensagem que eu deveria pregar hoje, eu achei uma coisa muito surpreendente. E eu não tenho vergonha de dizer que era uma mensagem que eu ainda não tinha visto ninguém pregar, que eu ainda não tinha visto na televisão. Mas como eu vi aquela mensagem, eu falei, eu vou me aprofundar, eu vou buscar conhecer mais isso a fundo. E foi muito, muito gratificante para mim. E eu, enquanto eu estou nesse púlpito, enquanto eu estou trazendo a mensagem, eu sou canal. Eu sou canal. Mas eu também estou aprendendo, eu também estou sendo ministrado. O Espírito Santo também está falando comigo. Então, quando eu disse que eu não tinha vergonha, realmente eu não tinha vergonha, não tenho vergonha de dizer que essa mensagem em que nós vamos falar aqui hoje, para mim é uma coisa que eu não tinha conhecimento ainda. E o interessante é que essa mensagem ela tem tudo a ver com o dia de hoje. Tem tudo a ver com a crucificação de Cristo, tem tudo a ver com a ceia, tem tudo a ver com o Dia das Mães. Apesar que nós sabemos que o Dia das Mães não é um dia exclusivamente, são todos os dias. É muito bom a gente dar presente, a gente ganhar presente, dar presente para as nossas mães. Mas e o resto do ano? Como é o nosso tratamento?
Como é o nosso tratar com nossas mães? De que maneira que nós estamos honrando nossas mães? Então não é simplesmente um dia. Um dia o mundo criou, comercialmente falando, para vender objetos, presentes, roupas, calçados. Mas nós temos que honrar nossos pais, nossas mães, todos os dias, a todo instante, a todo momento. Aqueles que não têm mais a presença dos seus pais para poder compartilhar momentos de alegria, momentos de felicidade. É o meu caso, é o caso da pastora. Nós não temos nossas mães aqui conosco, mas o que muito nos alegra é os momentos que nós passamos com elas. O que nos traz força, o que nos comove é a lembrança que ficou, aqueles momentos felizes que nós passamos junto com nossas mães. Então vocês, enquanto têm suas mães com vocês, aproveita cada momento, cada dia, cada segundo. Passa muito rápido. Passa muito rápido. Nós nem percebemos. Como eu sempre digo aqui, é um de repente. Você está com uma pessoa, é um de repente ela partiu, só ficou a lembrança. Aproveita enquanto você pode tocar, você pode falar que ama, você pode beijar. Aproveita esses momentos, são preciosos. Amem suas mães, peçam perdão, compartilhem momentos. Glória a Deus por isso. Interessante a mensagem que Deus trouxe para a gente. Olha que interessante, é sobre o verme. Hoje nós vamos falar sobre o verme. Não é um verme qualquer. Não é um verme qualquer. É um verme que tem muito a nos ensinar. É um verme que vai falar sobre o amor de Cristo sobre as nossas vidas. E vai falar do amor de uma mãe para com seus filhos. Um verme. E o versículo chave de hoje, ele está em Salmos 22, no verso 6. Se alguém quiser acompanhar, quiser colocar aqui. Mas eu sou um verme e não um ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Um verme. Essa passagem quem escreveu foi Davi, e nós precisamos entender o contexto de quando Davi escreveu essa passagem. Na época que Davi escreveu isso, ele estava sendo perseguido pelo rei Saul, estava sofrendo muito afronta, os inimigos todos queriam matá-lo, e ele vinha numa angústia, um sofrimento tão grande, em que quando ele escreveu esse verso, ele achou que ele estava escrevendo sobre a vida dele, sobre a angústia que ele estava passando naquele momento.
Mas naquele exato momento em que ele escrevia essa passagem, o Espírito Santo estava escrevendo a revelação que haveria de vir sobre Cristo, sobre a morte de Cristo na cruz. Ele não estava simplesmente falando de uma aflição, de um problema que ele estava sentindo. Ali estava sendo escrito a revelação 1000 anos antes do que haveria de vir. Por isso que eles costumam chamar, eles chamam esses versos como verso messiânico. Eles chamam esses versos como verso messiânico. E o que vem a ser o verso messiânico? Messiânico porque tudo aquilo que eles falavam, que eles profetizavam a respeito da vinda de um rei, a respeito da vinda de Cristo, de um Salvador, isso era um verso messiânico. Tudo que Davi descreveu nesse verso, da angústia, do sofrimento dele, que ele estava sentindo ali um verme, era o que Cristo estava passando no momento da crucificação dele. Cristo estava sentindo tudo isso antes da sua morte. Ele também foi traído, ele também foi perseguido, assim como Davi foi traído pelo próprio filho Absalão. Cristo também foi traído por um filho seu, Judas, pois os discípulos também eram filhos de Cristo. Então tudo tem a ver, tudo é remetido à cruz. Nada é por acaso a respeito desse livro, nada. Tudo que está sendo dito aqui está remetendo a Cristo, está remetendo à crucificação de Cristo. Vamos ler alguns versos do Salmo 22. Nós não vamos ler todos, eu separei alguns. Salmo 22, no primeiro verso. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de mim, longe da minha salvação, as palavras de meu gemido. Verso 6: Mas eu sou verme e não sou um ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Verso 7: Todos que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça, dizendo. Verso 8: Confiou no Senhor, Ele que o livre, salve-o, pois nele tem prazer. Verso 15: Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Verso 16: Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia, transpassaram-me as mãos e os pés. Repartem entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançam sorte. Todo o Salmo 22 remete a Cristo. Todo o Salmo 22. Se vocês perceberem, o primeiro verso: Deus meu, por que me desamparaste? Cristo disse isso na cruz. Todos zombam de mim, fazem caretas, balançam as cabeças. Confiou no Senhor, Ele que o livre. A mesma coisa que o ladrão do lado de Cristo falou para ele: salve-se a si mesmo, você não é rei, você não é o filho de Deus, salve-se a si mesmo. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a minha língua se apega ao céu. Cristo teve sede também, teve sede, secou a língua dele.
Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeiam, transpassaram-me minhas mãos e os meus pés, as mãos e os pés. Na época de Davi, não havia crucificação. As pessoas eram mortas por apedrejamento. Ele já estava profetizando o que haveria de vir, o que haveria de acontecer com Cristo 1000 anos na frente. O Espírito de Deus, o Espírito Santo já estava ali, guiando tudo o que ele estava escrevendo. Repartiram entre si minhas roupas, era o que soldados faziam, jogando sorte, jogando ali dados, para dividir a roupa de Cristo. Tudo foi o que Davi escreveu, mas era o Espírito já nos direcionando para o que haveria de vir. Agora a gente vai viajar 1000 anos para frente do que quando Davi escreveu isso. Mateus capítulo 27, no verso 46. Se você puder colocar aqui, Luiz. Vinte e sete, 46. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. E o que quer dizer isso? Deus meu, por que me desamparaste? A mesma coisa que foi dito 1000 anos antes, 1000 anos para frente. Eli, Eli, lema sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Amém? Amém. No capítulo 24 de Mateus, no verso 35, a gente pode ver a passagem onde Cristo diz: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Nós estamos aqui, chegará o dia que nós partiremos, se não for a volta de Cristo antes, as pessoas vão continuar, e a palavra vai continuar, a palavra de Deus vai continuar aqui, fazendo o que ela tem feito até hoje, transformando vida, resgatando vidas, nos direcionando. Esse é o papel. A palavra dele nunca vai passar. Glória a Deus por isso. Quando Cristo diz no Salmo 22, do verso 6, que ele é um verme, ele não está se referindo aqui a um verme qualquer, a um verme, no hebraico, o nome rima, quer dizer um verme, mas um verme qualquer. Mas no hebraico, quando Cristo diz: eu sou um verme, se você pegar a tradução do hebraico original, vai estar dizendo: eu sou tolate. Eu sou um tolate. Tolate é um verme específico. Luiz, você pode pôr uma foto aqui, por favor? Só para que a gente pudesse entender que verme é esse. Vai mudando. Esse verme, quando ele sobe numa árvore, olha o sentido que Deus está dando aqui, por um pequeno verme. Esse verme, quando ele está para dar a luz, quando ele está para gerar filhos, ele sobe no madeiro.
Ele sobe numa árvore. Meu Deus. Ele se prende na árvore. Aleluia. Depois que ele se apegou naquela árvore, ele sabe, ele não vai mais descer dali vivo. Meu Deus. Ele não desce, ele está aceitando aquilo para a vida dele. Ele sabe que o sentido da vida dele é aquele, o propósito de vida dele é aquele. Muda, Luiz, por favor. Quando ele chega lá na árvore, que ele se crava na árvore, não tem como mais ele sair. Ali ele forma uma carcaça dura, e ele começa a colocar os seus filhotes, seus filhinhos. Vira, Luiz. Os seus próprios filhos, durante 3 dias, vão consumindo o seu corpo, vão comendo a sua carne. 3 dias. Em 3 dias eles vão sendo consumidos. Ela se abre de lado. Ela se abre de lado. E dessa abertura sai um sangue, um líquido carmesim. E esse líquido vai cobrindo todos os filhos, protegendo todos os filhos com o seu sangue, com o seu líquido carmesim. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu Deus. No final de 3 dias que ela morreu, ela se transforma branco como a neve. Branco como a neve, ela se transforma e começa a cair como se fossem flocos de neve. Amém? Esse é o verme carmesim específico que Cristo estava se referindo. Pode tirar, Luiz. Meu Deus, Deus é tremendo. Esse verme carmesim, ele era na época, ele era usado para fazer tingimento, como esse sangue dele, esse líquido vermelho que escorria pelas árvores. Eles iam lá para tirar esse verme, só arrancando ele de lá com uma espátula. Eles tiravam esses vermes, levavam ele, colocavam para secar. E depois que eles secavam, eles moíam, faziam pó. E desse pó eles tingiam as vestes dos sacerdotes. Faziam o tingimento dos fios, os fios carmesim. Vocês lembram da passagem de Josué? Quando Deus prometeu para Josué que ia derrubar Jericó, ou dar Jericó na sua mão. Eles mandaram os espiões. Quem guardou, quem protegeu esses espiões, esses espias? Raabe, uma prostituta que ficava lá em cima do muro. A casa dela era lá. Geralmente essas prostitutas não ficavam dentro das cidades. Eles faziam essas casas longe da cidade, no início da cidade, para que as pessoas não tivessem envolvimento. Quando esses soldados chegaram lá, foram se esconder na casa de Raabe. Eles falaram: você nos protegeu, você nos ajudou. Deus prometeu que vai dar essa cidade nas nossas mãos. Então nós vamos te salvar. Vamos salvar a tua família. Mas 3 coisas eu te peço. 3 coisas você precisa fazer. Quando os soldados chegarem, não saia da sua casa. Fique na sua casa. Não fique na varanda, não vá no quintal. Fique na sua casa com a sua família. A casa é sinal de salvação. Não é qualquer casa, é a casa de Deus. Permaneça na casa de Deus. Nós queremos ser salvos. É Deus. Pediram outra coisa: que você possa trancar a sua boca, não comente nada com ninguém,
Não fala com os vizinhos, não fala com ninguém o que está acontecendo ou o que vai acontecer. Fecha a tua boca. Outra revelação: guarda as tuas palavras, controla o que você fala. A Bíblia é clara sobre isso. Em Salmo 139, lá já nos diz: antes que nós abríssemos a nossa boca, Deus já sabe o que nós temos que falar, o que nós vamos pedir. Antes de nós profetizarmos qualquer palavra, Ele já sabe. O inimigo não. O inimigo não sabe o que tem na sua mente. Mas se você falar, se você abrir a boca, você está abrindo portais, você está abrindo consentimentos, você está dando legalidade para que o inimigo haja sobre a tua vida, sobre a tua família. Controla o que você fala. Em Provérbios é muito claro, já diz isso: a nossa língua tem poder de vida e de morte. A nossa língua pode tanto levantar como destruir. Vigia no que você fala. Pensa antes de falar. Não fala mal da tua esposa, do teu esposo, dos teus filhos, dos teus pais, dos teus irmãos. Vigia, controla. Tenha controle antes de você falar qualquer coisa. O universo, o mundo espiritual é como um garçom. É como um garçom. Ele está ali só esperando. Quando você vai no restaurante, você entra, senta na mesa, o garçom só está ali esperando você falar: eu quero isso, traz isso. O mundo espiritual é da mesma maneira, é um garçom. Se você falar coisas ruins, ele vai te trazer coisas ruins. Se você falar coisas ruins sobre teu esposo, sobre teus filhos, ele vai trazer: meu filho nunca vai ser nada, meu marido é não sei o que, minha esposa é aquilo, você nunca vai mudar. Como que você quer mudança do teu esposo, da tua esposa, se você fica a todo instante dando essa legalidade para o inimigo? Como que você quer mudança na tua, dos teus filhos, se você profetiza que teus filhos não vão ser nada? Esse menino não vai ser nada na vida, esse menino não consegue fazer nada, meu esposo não muda, minha esposa não muda. Você está dando legalidade para o mundo espiritual travar a sua vida. Você está dando legalidade, você está atrapalhando os projetos de Deus para as nossas vidas, quando nós abrimos nossa boca. Nós temos que pensar antes de falar. Por mais vontade que você tenha, pensa antes de falar. Pensa que legalidade que eu vou estar dando para o inimigo. Pensa. Não simplesmente a mensagem chegou na tua mente, você abre a boca e solta. Pensa o prejuízo que você está causando, não só para você, como para a tua família, para os teus filhos, no teu emprego, nos teus funcionários. Profetiza bênçãos, bênçãos sem medidas. Meu marido é uma bênção, minha esposa é uma bênção, meus filhos são uma bênção. Por mais que você queira dizer ao contrário, não pronuncia. Não pronuncia. Vigia no que você fala. Depois você reclama, mas nunca vai mudar. Não vai acontecer nada, não tem mudança. Porque você está dando essa legalidade. Você está abrindo esses portais. Terceira coisa que eles pediram para Raabe: pegue um fio vermelho carmesim. Tudo remete à cruz, tudo remete a Cristo. Pegue um fio vermelho carmesim, coloca na sua janela. Este fio será aviso que a tua família será salva.
Quando os soldados invadirem, vão matar todo mundo, vão entrar em todas as casas. Mas a tua casa vai estar marcada com fio vermelho carmesim. Glória a Deus por isso. Aleluia. Glória a Deus por isso. E o que Jesus está querendo nos ensinar a respeito desse verme, o verme carmesim, tolate. Como vocês viram, quando ele chega para ter os filhotes dele, esse é o sacrifício dele. É entregar-se pelos filhos, morrer pelos filhos. O verme tolate é a mais pura reflexão e a indicação do amor de Cristo por todos nós. A mesma maneira que esse verme se entrega para morrer por seus filhos, é a maneira que Cristo se pregou naquele madeiro por nós. Foi aberto do lado, o sangue carmesim dele saiu por nós. E é interessante quando o verme sobe, como foi dito, ele sabe que ele não tem mais retorno. É uma ida sem volta. Ele está indo, se entregando para o sacrifício, mas para dar vida para os filhos. No capítulo 10 de João, no verso 18, a gente vê Cristo dizendo justamente isso. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Assim como a fêmea carmesim, a fêmea tolate, fez a escolha dela de subir na árvore e morrer por teus filhos, Cristo também. Não foi um acaso, não foi por acaso que ele subiu, foi por um cumprimento da promessa, cumprimento da palavra. Ele se entregou, ninguém tirou a vida dele, ele deu a vida dele por nós. Glória a Deus, glória a Deus. Deus maravilhoso. Depois que o verme carmesim ele está preso, que ele crava lá as suas perninhas na madeira, não tem como tirar. Não tem como tirar ele de lá. Parece que ele se funde a madeira. E ali, quando seus filhos seus ovinhos começam a germinar, começam a nascer, eles vão comendo a carne da mãe deles. Eles vão comendo durante 3 dias. E aquele líquido, aquele sangue carmesim, que na hora que eles começam a comê-la, abre de lado, da mesma maneira que o soldado furou a Cristo. Meu Deus. E aquele líquido carmesim vai cobrindo os filhotinhos, vai cobrindo a árvore Profundo. e vai protegendo. O sangue de Cristo nos protege de todo o mal, de toda perturbação na nossa mente, de toda enfermidade. Cristo morreu para nos dar vida. E nós nunca esqueçamos disso. Não foi o acaso. No livro de João, no
capítulo 19, no verso 34, mostra justamente a passagem: mais um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, logo saiu sangue e água, sangue carmesim. Aquele sangue não apenas cobre, ele transforma, ele protege da morte eterna, ele nos adota como filho, nos garante a herança do céu. Os pregos não eram o que prendiam a Cristo na madeira, não eram os pregos, era o amor dele por nós. Não eram os pregos, ele podia a qualquer instante, a qualquer momento, descer dali como Deus soberano que é. Não eram os pregos, era o amor de Cristo por nós, que o segurava lá até o cumprimento da palavra. Era o amor dele, não eram os pregos. Após 3 dias da morte do verme, vocês viram que ele se torna branco. Ele começa a ser branco como neve. Ele começa a cair no chão onde está esse lugar. Fica parecendo que nevou. Para vocês terem ideia, para fazer 1 quilo do pó desse verme carmesim precisa de 70 mil vermes. Luiz, coloca aqui para mim, por favor, Isaías 1:18. O Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, Meu Deus, eles se tornarão como lã. Tudo remete a Cristo. Tudo remete à cruz. Para vocês terem ideia, o ciclo de vida desse verme dura apenas 3 meses e meio. O único propósito desse verme é morrer pelos filhos. Somente uma vez, só uma vez, ele sobe naquela árvore para colocar os seus ovos. Durante 3 meses e meio. Depois de 3 dias, ele morre e fica branco como a neve. O ministério de Cristo durou 3 anos e meio. 3 anos e meio o ministério de Cristo durou. Ele morreu em 3 dias e ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus por isso. Então tudo que a gente viu com relação a esse verme, como eu disse no início, como eu disse no princípio, esse verme, ele ia nos ensinar a respeito do amor de Cristo por nós. Ele ia nos levar à ceia, e ele ia nos mostrar como é o amor de uma mãe pelos seus filhos. E para mostrar esse amor, essa relação do verme carmesim com a maternidade de uma mãe, eu vou ler quatro etapas de um texto. O primeiro, a fixação voluntária e irreversível. O verme carmesim, quando chega o momento de gerar vida, sobe na árvore e se fixa com firmeza na madeira.
ela não planeja sair dali. Sua vida agora tem um único propósito: morrer pelos seus filhos. A mãe, a mulher, quando engravida ou decide ter filhos, ela também se fixa em um compromisso de amor. Sua vida muda de direção. Ela abre mão de liberdade, sono, tempo, corpo e muitas vezes de projetos pessoais. Ela se prega voluntariamente ao posto de mãe. Segundo estágio, o corpo dado como alimento. A fêmea carmesim deposita seus ovos debaixo de si e permite que as larvas se alimentem de seu próprio corpo enquanto ela ainda está viva. Seu sangue, o fluido carmesim, é o que nutre, protege e colore a existência dos filhos. A mãe, durante a gravidez, seu corpo literalmente se torna alimento e abrigo para os filhos. Depois do nascimento, ela continua dando de si leite, comida, cuidado, abraços, noites em claro. Muitas mães sentem que estão sendo comidas vivas pelos próprios filhos, e mesmo assim continuam se entregando com alegria e exaustão. Terceiro estágio: a morte progressiva e a transformação. A mãe verme morre lentamente para que seus filhos vivam. Seu corpo, antes de cheio de vida vermelho, se esvazia e após 3 dias se transforma em uma substância branca como cera ou neve, que se desprende e cai. A mãe mulher. Há uma morte diária da mulher. Morte dos sonhos pessoais, da silhueta perfeita, da tranquilidade, da espontaneidade. Ela morre para si mesma, se anula para que os filhos tenham vida. E assim como o verme, depois dessa entrega total, surge algo puro e branco, a pureza do amor materno, a sabedoria, a força serena e a herança que deixa nos filhos. Quarto estágio: o legado vermelho e branco. O vermelho intenso do verme carmesim simboliza o sacrifício sangrento, o rompimento da bolsa e o amor custoso. O branco final simboliza a pureza e a vitória que resultam desse sacrifício. A mãe mulher também deixa 2 marcas fortes nos filhos: o vermelho do amor apaixonado, da dedicação incansável e das lágrimas derramadas noite e dia. O branco da integridade, dos valores, da fé e do caráter que ela formou nos seus filhos. O verme carmesim, ele não morre de forma trágica e sem sentido. Ele morre para gerar vida. Da mesma forma, o maior ato de uma mãe não é apenas dar luz, mas dar a própria vida em doses diárias, para que os filhos possam crescer e voar. Muitas mães entendem profundamente o que significa dizer: meu corpo, meu tempo, minha saúde, meus sonhos, tomem. Eu me entrego para que vocês vivam. Esse é o milagre da maternidade. Quanto mais a mãe se entrega, mais vida ela multiplica. Assim como o verme carmesim, a verdadeira mãe não desaparece. Ela se transforma em algo mais puro e eterno, a herança viva que ela deixou em seus filhos. O amor de uma mãe não mede sacrifícios. Amém? As palmas ao nosso Deus. Irmãos, os filhotes se alimentam do corpo da mãe que morreu
por eles. Mas Jesus diz claramente lá no capítulo 6 de João, no verso 56, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. A ceia não é simplesmente um ritual comum. A ceia é o reencontro com o verme carmesim. Aleluia. A ceia nos remete ao verme carmesim, ao sacrifício da cruz. Esse é o sentido da ceia. Quando você pega o pão, está tocando o corpo que foi dado e esmagado por amor. Quando você bebe o cálice, está participando do sangue carmesim que jorrou da cruz. Na ceia nós anunciamos que Ele morreu por mim, seu sangue me cobriu, eu vivo porque Ele se entregou. Aleluia. E hoje o verme carmesim nos convida para cear. Aleluia. Glória a Deus por isso. Mas antes da ceia, eu queria colocar uma oração aqui para que nós pudéssemos ler todos juntos. Amém. Cadê o Luiz? Põe a oração aqui, por favor, Luiz. Vamos ler todos juntos? Senhor Jesus, nós te adoramos. Tu te prendeste naquele madeiro por nós. Tu derramaste teu sangue carmesim para nos lavar. Tu te entregaste para que tivéssemos vida. Que esta ceia não seja apenas um momento, mas um novo começo de paixão por ti. Que saiamos daqui marcados pelo teu sangue, cheios do teu amor e dispostos a viver para a tua glória. Em nome de Jesus, o Cordeiro e o Verme que nos salvou. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Dá para me mexer um pouquinho esse som? Glória a Deus. Está me ouvindo bem? Amém? Que palavra profunda, queridos. Que palavra profunda. Eu estava lendo algo aqui, enquanto o pastor estava ministrando, e o Espírito Santo falou assim para mim, para abrir essa parte que fala sobre o sangue carmesim, né? E hoje eu queria chamar algumas pessoas que aqui na frente passear com a gente aqui, que se dispôs a estar no ministério nos ajudando, né? A fazer aquilo que Deus nos pediu para fazer neste lugar. E eu estava lendo aqui que esse sangue carmesim, que esse verme, né, colocava nessa madeira, lá atrás era usado nas roupas dos sacerdotes. Esse sangue era passado nas roupas dos sacerdotes que serviam ao Senhor. E o sangue de Cristo, que na época usava esse sangue desse verme para passar nessas roupas, inclusive usava até para colocar no tabernáculo. Tem algumas partes do tabernáculo que foi usado esse sangue desse verme para colocar lá no tabernáculo, que significa santidade, pureza, porque o sangue carmesim significa paixão, entrega, sacrifício. Aleluia. Amém? Então que vocês possam entender a profundidade do que é esse nosso Deus. Queridos, comece pregando, você começa a ler a palavra e ver o que Deus é, o que Ele fez, o que Ele tem para nós é tão grande, tão profundo, e às vezes fica preocupado e fica atormentado com coisas desse mundo, que não piscar de olhos Ele pode mudar e transformar. Então eu quero chamar vocês aqui na frente, se dispôs a fazer este ministério, porque você está entendendo que Deus te chamou e te ungiu com esse sangue carmesim, esse sangue que é puro,
Esse sangue que fala de paixão pela obra, de doação por Ele. Gente, eu comecei a ler isso aqui, eu comecei a me arrepiar naquela cadeira, eu estava pulando nessa igreja. Eu falei, meu Deus, olha isso. Que coisa mais profunda. É muito forte isso. Eu comecei a ler isso aqui, eu falei, Jesus, que coisa linda. Meu Deus, assim como o verme bebê depende da mãe para receber o corante carmesim que lhe dá vida e o marca, um pecador arrependido deve depender do sangue de Jesus para o perdão dos pecados, para receber uma nova vida e ser marcado como sendo dele. Gente, olha que isso é muito profundo. É muito profundo. Olha isso. Então, queridos, por mais que eu e você possamos errar muitas vezes, porque somos seres humanos, nós dependemos desse sangue para nos levar lá e vir novamente aqui diante de Deus e renovar essa aliança. Amém, queridos? Amém? É muito forte isso. A pastora Vanessa está aí, eu queria que ela colocasse um louvor lá no fundo. Manda todo mundo vir para cá para ceiar, inclusive as crianças. Glória. Eu quero colocar um louvor aqui que fala desse sangue carmesim. Amém? Para nós sermos todos juntos. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu Deus, coisa mais Aleluia. glória. Que palavra. Eu tenho 30 anos. 30 anos. Acho que eu estava com 40. Eu lembro ter quase 30 anos de vida. De verdade, eu nunca ouvi uma palavra muito forte, queridos. Como somos privilegiados pelo nosso Deus de fazer essa palavra nessa manhã.